Fala galera, saudações alvirrubras, meu nome é João Matheus e sejam bem-vindos a mais um vídeo do CNC Diário. Já vai curtindo, se inscrevendo no canal para ter acesso a todos os pós-jogos do Náutico, pré-jogo, notícia, todas as notícias que saem do Náutico. Eu tento trazer vídeo para o canal para falar minha opinião, para falar sobre a notícia. Então, se você não quiser perder nada disso, já se inscreve aí e comenta o que você achou do jogo aí embaixo. O Náutico consegue um empate contra o Paraná. Eu falo consegue porque acho que a torcida, ninguém esperava assim, sair com um resultado positivo por causa do time, por causa das últimas apresentações. Então o Náutico consegue sair com um empate bom, um empate que até dava para ter sido uma vitória se a gente tivesse feito os gols logo no primeiro tempo. A gente teve chance, mas não fez. Mas assim, mesmo assim, na minha opinião, foi um bom resultado porque eu não esperava nada desse jogo. Eu realmente, principalmente depois que eu vi a escalação, eu esperava um jogo muito aberto, um jogo de muitos gols, mas assim, foi completamente o oposto, até porque a escalação no campo não foi tão ofensiva quanto ela era no papel. Porque no papel o Náutico jogaria num 4-3-3, só com Trindade como volante, com 3 atacantes, com Dudu, Chiesa e Thiago, e com Jean Carlos e Rui no meio. Ou seja, não ia ser um time com a defesa muito comprometida e um time que, teoricamente, chegaria muito à frente. Mas foi totalmente diferente. O Náutico não jogou num 4-3-3 com um volante só. Pode até se dizer que foi um 4-3-3, eu acho mais que foi um 4-2-3-1. Mas o Náutico não joga só com um volante, porque isso realmente seria muito perigoso, porque esse primeiro volante seria Trindade. Então, o Náutico ia se expor muito. Mas não, Gilson Kleina coloca Dudu como um segundo volante e Dudu consegue desempenhar a função muito bem. Eu diria até que nesse jogo Dudu consegue desempenhar a função muito bem e assim, equilibra o time do Náutico. O Náutico consegue ter uma transição da defesa para o ataque razoável e ele ainda consegue marcar bem. Ele conseguiu umas 3 roubadas de bola, criou contra-ataque para o Náutico, foi o melhor jogador do Náutico em campo e assim, de forma surpreendente, porque a contratação dele foi muito contestada. Eu ainda acho que é contestável porque é um cara que não fez muito na carreira. Então, mas ele chega no Náutico e vai provando seu valor. Já não fez um jogo tão ruim, o jogo passado dele não foi tão ruim. Acho que ele se destacou no meio de nada, porque o Náutico jogou quase tudo muito mal no jogo passado. E nesse jogo ele repete uma boa atuação, numa posição completamente diferente. Então, assim, se ele continuar desse jeito, ele vai mostrando seu valor. E quem sabe no final ele tenha sido um desafogo para o Náutico. Trazer Dudu para mais para trás foi uma jogada muito inteligente de Kleina, porque como eu falei, ele equilibrou o time e assim o Náutico conseguiu marcar muita pressão, conseguiu marcar muito bem pressão e nos primeiros 20 minutos ele conseguiu ser muito melhor que o Paraná. Criou mais chances, teve uma chance com o Rui, que assim ele chuta no meio, mas estava muito limpo, dava para ele ter colocado mais um pouquinho, tirado mais a força e só ajeitado no canto do goleiro, assim a gente faria o gol com certeza. Teve um lance de Chiesa que Rui chuta de perna direita, a perna ruim dele. Chiesa consegue dominar ainda na área e chuta fraco. E ainda tem um lance que a zaga do Paraná toca a bola para trás e Dudu chega chutando. Rui dá uma atrapalhada nele, porque acho que Dudu poderia ter ajeitado aquela bola se Rui não tivesse ali. Mas ele ainda conseguiu chutar muito bem no gol e o goleiro fez uma defesaça. Então o Náutico não conseguiu fazer essas chances e acabou sendo prejudicado por isso. Porque foi o melhor momento do jogo do Náutico. E o Náutico não conseguiu desempenhar essa função mais por cansaço. O Náutico não conseguiu mais marcar tanta pressão e até muito justificável, porque Thiago tinha uma responsabilidade defensiva muito grande, tinha que ficar subindo e descendo, não fez isso tão bem, mas tinha que fazer, então cansou. Rui já tem 31 anos, Rui não tem um físico como sua principal qualidade e cansou sendo ponta direita. Ele jogou muito recuando, tentando sair com a bola, e não é muito o estilo do jogo dele. Ele até fez essa função na carreira, mas ele era outro jogador. Ele tinha um físico melhor, era mais magro, era mais novo. Então eu acho que tentar emular essa função de Rui no Náutico de hoje em dia, não sei se vai dar muito certo isso não, por causa do físico dele. Técnica a gente viu que ele tem, chuta muito bem, mas assim, pesa, né? Porque ele vai ficar tendo que marcar lateral, o Náutico vai acabar sendo prejudicado defensivamente, por mais que ele tenha muita técnica. Então eu colocaria ele, tentaria achar outro lugar no campo para ele jogar, não como um ponta. Depois desse cansaço do Náutico foi que o Paraná conseguiu criar, conseguiu ter algumas chances, mas sem muita efetividade. Eles conseguiram até ter chances, algumas chances claras, mas passaram a maioria do tempo rodando a bola ali pela intermediária, sem conseguir finalizar.
Então, o Paraná não faz um bom jogo, não fez. Mais uma vez, eles não fazem um bom jogo. Vem de uma derrota, 3 empates, contando com esse, se eu não me engano. Então, eles vêm caindo na tabela. E esse jogo mostra o porquê eles vêm caindo. Porque a parte do Náutico defensiva vinha com desfalques, era o principal calo do time e o Paraná não conseguiu aproveitar. Então, mostra porque eles estão vindo tão mal no campeonato. Depois da paralisação do jogo por falta de energia, assim, até bizarro, 1 hora de jogo parado. Esse pós-jogo era para ter saído muito antes, mas infelizmente não deu para editar por causa dessa 1 hora de atraso. Então o Náutico se prejudicou muito porque o Paraná vinha melhor, o Náutico estava conseguindo igualar. A luz para numa jogada de Thiago que ele está cortando para a ponta assim, livre. Ele podia chegar a ter um cruzamento, mas o juiz parou o jogo num ataque muito perigoso do Náutico. E o Náutico se prejudicou com isso porque voltou muito apático, voltou mais cansado que o normal. E eu acho até que Kleina demorou muito para fazer as substituições, porque no primeiro tempo, ao fim do primeiro tempo, o Náutico já estava esgotado e ele tardou para fazer a substituição. Veio, tirou o Rui e colocou o Djavan. Até uma substituição acertada, porque Rui já estava morto. Mas assim, eu acho que ele demorou a mudar. Principalmente as outras 2 substituições que ele só faz quando o jogo já está acabando. Passado um pouquinho da partida, eu vou falar de alguns destaques individuais. Assim, destaques podem ser negativos e positivos. A maioria dos que eu vou falar vai ser negativo. Então, bora lá. O primeiro destaque negativo vai para Hereda. Hereda, nos primeiros 8 minutos de jogo, ele já leva uma bola nas costas que o atacante do Paraná poderia ter saído cara a cara. Ele que se atrapalha e não consegue finalizar. Mas assim, Hereda deu as costas dele completamente para o jogador do Paraná. E assim, errou muito durante a partida inteira. Errou na parte defensiva, não consegue cruzar bem. Assim, acho que faz 10 anos que Hereda não dá um cruzamento bom. E peca muito, o Náutico vem sendo prejudicado. E assim, nesse jogo ele ainda tinha um desfalque de um ponta, né? Porque Rui marcava, mas não conseguia marcar tanto quanto Eric, quanto Thiago, quando jogam naquela posição, costuma marcar. Então o Hereda acabou sendo sobrecarregado por isso, mas mesmo assim fez uma partida péssima. Outra pessoa que eu queria falar era sobre Trindade. Trindade, assim, é até difícil, vai ser difícil falar sobre Trindade, porque assim, pro nível dele, esse foi um jogo muito bom, porque ele não costuma apresentar nada. Então, nesse jogo ele conseguiu preencher alguns espaços, não conseguia desarmar, assim, dava o bote errado na maioria das vezes, mas assim, pelo menos ele estava lá. E era o que não acontecia nos últimos jogos. Ele não conseguia nem se mostrar presente em campo. Então, para o nível de Trindade, ele foi bom, foi um jogo acima do nível dele, mas assim, ainda é muito abaixo do que o Náutico precisa. Ele não conseguiu, acho que ele foi dar o primeiro desarme depois da volta da luz. Foi que ele conseguiu roubar a primeira bola. Não intercepta a bola, não consegue ter números bons. E assim, isso prejudica muito o Náutico, porque ele era meio que responsável pela saída de jogo e ele não consegue ter uma boa saída de jogo, ele não consegue desarmar. Então assim, para o nível que o Náutico precisa, ele é muito abaixo. Foi uma contratação realmente injustificável por parte da diretoria. Outro cara, acho que também negativo, Jean sumido do jogo, não conseguiu apresentar nem um terço do que ele consegue, não pegou muito na bola. Eu acho que a presença de Rui, por um lado que ele gosta de jogar, por um lado que ele gosta de cair, pode ter atrapalhado um pouco ele, mas até quando o Rui saiu, ele não conseguiu apresentar um bom futebol. E ele não conseguiu desempenhar um bom futebol nessa partida. Outro jogador que eu queria falar sobre é sobre Rui. Como eu falei, ele tem uma técnica muito apurada, tem um bom passe, chuta bem, mas assim, o físico é muito abaixo. Ele cansa e para praticamente de produzir. Então o Náutico perdeu muito quando ele cansou. Gilson Kleina ainda deixou ele muito tempo em campo e assim, perdeu tempo de substituição, porque Rui jogou bem até onde ele pôde jogar. Depois meio que morreu e acabou o futebol. Destaque positivo, para mim, o melhor em campo, Dudu. Dudu fez uma partida assim, muito boa, conseguiu fazer o oposto do que Trindade fez. Ele conseguiu marcar bem e conseguiu sair jogando. E assim, para mim, fez um excelente jogo. Podia ter feito gol, podia ter dado assistência, se não fosse a má pontaria. Então, o Dudu sai para mim como o melhor em campo. E outro cara que assim vem sendo recorrente eu falar dele é Thiago. Thiago vem errando praticamente tudo, a parte técnica dele está muito ruim. Nesse jogo eu acho até que ele correu, se doou em campo, estava procurando marcar, mas teve hora que estava irritando, porque ele pegava a bola para sair jogando e errava simplesmente tudo. Errou acho que umas 5 vezes esse lance de sair jogando e errar, ele tropeçava nele mesmo.
adiantava demais a bola, foi prejudicial ao Náutico, mas assim, o Náutico meio que não tinha outro ponta, tinha Paiva, não sei se Gilson Kleina pensa Paiva muito como ponta, eu acho que não, eu acho que ele vê como centroavante. Eu discordo dessa visão, mas eu acho que é assim que o técnico vê ele. E Thiago, assim, fez uma partida ruim, com vontade, mas péssima partida. E antes que eu me esqueça do lance bizarro da última falta, Dadá entra no jogo, pega uma falta para bater e no último minuto de jogo, tendo a chance de colocar a bola na área, me inventa de fazer uma jogada ensaiada, uma jogada que ele erra o passe e desperdiça uma chance que poderia ser o gol do Náutico. Imagina o Náutico fazer um gol no minuto final, sai com os 3 pontos de lá e o cara simplesmente desperdiçou essa possibilidade porque inventa de fazer uma jogada ensaiada faltando 10 segundos para acabar o jogo. Então, lamentável a entrada de Dadá, vem muito mal e ainda consegue piorar a visão que a torcida tem dele, porque, assim, não existe fazer isso. Aquela bola era cruzada na área, o Náutico tinha acabado de ter uma chance relativamente com perigo, uma cabeçada que o goleiro do Paraná defende, mas desperdiça a chance de uma bola na área para fazer uma jogada péssima, uma jogada horrorosa e, assim, bizarra, realmente, assim, não tem explicação. Então, se você gostou do vídeo, como eu já falei, curte, compartilha com os amigos no grupo de WhatsApp, comente o que você achou da partida e até a próxima. Valeu!